Após críticas de Michele Bolsonaro, o PL suspendeu as negociações de aliança com Ciro Gomes para a disputa do governo no Ceará. Ao fim da reunião do PL, na tarde desta terça-feira, o deputado André Fernandes, ele conduzia as tratativas, né? Ele afirmou que a decisão foi tomada principalmente por um ruído de comunicação interno e pelo impacto da restrição de comunicação de Jair Bolsonaro. Ele está preso na Superintendência da Polícia Federal. Apesar de Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro ignorarem as críticas da ex-primeira-dama e até chamá-la de autoritária, ela voltou a disparar contra Ciro Gomes e compartilhou uma série de vídeos que mostram o político atacando Bolsonaro, o chamando de ladrão de galinha, imitador de Trump, genocida, corrupto, entre outras falas. Também nesta terça, Flávio visitou o pai na superintendência da PF e pediu que ele parasse Michele. Enfim, as situações que envolvem as críticas de Michele, mas também o PL atendendo em parte, né, aos desejos e pedidos dela. Vou começar essa com Luiz Felipe Dávila. A suspensão das negociações com Ciro Gomes, parece que Michele teria vencido essa disputa, Dávila? Essa é a impressão, né? Isso é que nem luta de boxe, tem vários rounds. Perdeu, ganhou o primeiro round, tem o segundo round, tem muito até o nocaute final, viu, Canhato? O fato é que Michele Bolsonaro já deu apoio ao candidato do Partido Novo, Eduardo Girão. Esse sim mais afinado ideologicamente com a direita. Agora, o ponto é que o PL fica fazendo conta em apoiar o candidato que tem mais chance de ganhar. Mas acontece em eleição, pode acontecer de tudo. Se vários partidos apoiarem um outro candidato, tem mais chance de subir. Precisa ver aí o índice de rejeição, né? Acho que esse é um outro ponto importante. Nessa época, o delegado Palumbo, que disputa a eleição, sabe muito bem, mais importante do que quem está liderando a pesquisa é ver o índice de rejeição, porque derrubar alto índice de rejeição é muito mais difícil do que subir no gosto popular ao longo da campanha. O segundo ponto é o seguinte: estas brigas não podem acontecer na imprensa. Essas discussões têm que acontecer intramuros no partido, mas não na imprensa. Esse negócio de lavar a roupa suja na imprensa, isso é um desastre, isso só mostra a direita desunida, a direita discordando, e não ajuda em nada aquele nosso objetivo principal, primordial, de unir a direita para vencer o PT e Lula em 2026. Este é o objetivo comum de todo lado. A Michele Bolsonaro fez essa edição de vídeos de Ciro Gomes criticando o Bolsonaro, mas devia ter feito também dele disparando contra o Lula. Ele dispara muito contra o Lula e dispara forte contra o Lula. Então, aí depende do que é. Mas o fato é, alianças políticas são discussões internas de partido. Não devem ser feitas na imprensa. Agora, ideologicamente, o candidato Eduardo Girão tem muito mais a ver com a linha da direita do que o candidato Ciro Gomes. Você, delegado Palumbo, como observou essas discussões no PL em torno do possível apoio a Ciro Gomes no estado do Ceará e Michele indo na contramão, dizendo que não, que o apoio deveria ser para Eduardo Girão do Novo? Olha, veja bem, né? O PL sinaliza um apoio ao Ciro. Logo depois ele faz um vídeo sentando a madeirada no principal líder do PL, que é o Bolsonaro. Aí fica difícil. Eu não tiro a razão da Michele Bolsonaro. O marido preso, a principal liderança do PL, fez do PL um partido gigante, a maior bancada na Câmara dos Deputados e no próprio Congresso. Aí você faz uma aliança com o Ciro Gomes e, de repente, num vídeo, ele desce a lenha no principal líder. Fica difícil, não tem como. Ela tem por obrigação defender, em primeiro lugar, a honra do marido, defender o seu marido, que encontra-se preso, impossibilitado de fazer qualquer tipo de defesa. Talvez não tenha nem chegado para ele esse tipo de notícia. Agora, o errado, para mim, é o próprio Ciro, que deveria, se ele quer mesmo derrotar o lulapetismo, como ele mesmo fala, o próprio governo, ele não deveria atacar o Bolsonaro, que é a principal, gostando ou não, é a principal liderança do Brasil na direita. E é a principal liderança no PL, fez do PL um partido gigante. Então, acho que ele errou. Tem coisas que você pensa, pode até pensar, mas não fala
para desunir. E foi o que ele fez. Ele acabou criando um racha desnecessário e a Michele Bolsonaro, por ser mulher, esposa, filiada ao PL, por estar dentro do PL, defendeu e tinha que defender mesmo, Caniato. Você, Mota, o PL anunciando a suspensão das negociações para essa possível aliança entre o PL e Ciro Gomes para o governo do estado do Ceará. Existem várias definições de poder. A que eu mais gosto é essa. Poder é a habilidade de fazer com que as pessoas façam o que você deseja. Eu sempre defendi aqui a política de convicção. Essa é uma lição que a direita ainda tinha que aprender com uma parte da esquerda. Pelo visto, já está aprendendo. Mas, Dávila, e como é que ficam as discussões e tratativas depois de uma sinalização de algo que poderia acontecer, talvez com um candidato que desponte nas pesquisas em primeiro lugar, e aí o PL tem que reconstruir seu alicerce ali, suas articulações para tentar impulsionar a candidatura de Eduardo Girão? Não acaba sendo um trabalho dobrado, porque perdeu-se uma energia importante e um projeto que não vingou, ou pelo menos até agora não vingou, né? E agora você reconstrói e coloca todas as fichas de uma outra candidatura? Caniato, é muito difícil construir essas alianças locais, regionais, sem ter o candidato à presidência da República. Fica muito difícil, porque fica todo mundo fazendo conta. O que é melhor, onde é melhor votar, quem vai ser o candidato, como é que muda o cenário ou não. Então, este vácuo na escolha do candidato à presidência da República impacta também essas alianças regionais. E isso é algo importante, por isso que eu sou a favor aqui, ao contrário do meu amigo Mota, que anuncie rapidamente quem vai ser o candidato à presidência da República, porque isso vai ajudar a costurar as alianças regionais. Isso ajuda a sedimentar as alianças não só para governo, como para o Senado e as chapas. Então, tudo isso fica meio no ar quando você não tem a candidatura definida. Por quê? Porque muda completamente. Uma coisa é você ter uma candidatura muito competitiva, como a de Tarcísio de Freitas, e a maioria da direita se unindo em torno dele. Outra coisa é você não ter Tarcísio de Freitas e ter essa candidatura fragmentada, ou seja, vários nomes da direita ali disputando. Então, isso muda completamente essa equação local. Então, é fundamental decidir a candidatura presidencial para ajudar a alinhar mais rapidamente os palanques regionais. Caso contrário, vai ter muita trombada e quebra-cabeça aí nesse percurso aí até a consolidação dessas alianças. Esse é um aspecto importante, né, delegado Palomo, que já participou de várias eleições e já viu muitas situações curiosas, né? Partidos de direita e de esquerda que se unem em determinado local por conta de algum nome de consenso, alguém muito popular. De tempos em tempos a gente observa essas distorções da política, né? No âmbito federal, partidos que são, em tese, adversários, em disputas municipais e estaduais, isso nem sempre acontece, né? É difícil ter um partido aí que segue as suas diretrizes ao pé da letra, ao pé do estatuto, né? A gente pode citar aqui diversos exemplos, né? O MDB, que apoia o governo federal, e aqui em São Paulo apoia o governador Tarcísio. Então, eles vão de acordo com a sua própria conveniência, o que é melhor para eles. Não é o que é melhor para o povo. É melhor onde está mais fácil a gente ganhar, aonde está mais fácil o chefe do Poder Executivo ganhar, para a gente ir para este lado. É assim que pensa o dirigente partidário. Não pense a nossa audiência que eles vão pensando na ideologia do partido, porque hoje em dia isso aí é raridade. É muito raro você ver um partido que pensa na sua ideologia, né? Posso até citar o Partido Novo, é um exemplo que ele segue a sua ideologia e pronto. Até agora não vi nenhum caso de se bandear para um lado ou para o outro, mas a maioria dos partidos, eles vão de acordo com a conveniência e de acordo com o que os dirigentes do partido desejam nas alianças que são formadas. Tanto é que nas próximas eleições do ano que vem, pode ter certeza que a gente vai ver partido de médio porte e grande apoiando o governo federal de esquerda ou de direita e o governo estadual do outro lado, do viés político ideológico do outro lado. Isso é muito comum porque eles realmente se importam, porque é interessante para eles e não para o povo, Caniato.
Mota, você acha que, ainda que você tenha feito leituras a respeito da figura em especial, e você deu o exemplo de Tarcísio, que se ele se lançasse ou se lançassem ele como candidato agora, seria como colar um alvo nas costas dele e ele viraria naturalmente aquela figura que receberia as críticas, principalmente do governo e dos partidos de esquerda. Mas já não há um amadurecimento do cenário que talvez seja importante essa definição, inclusive para os ajustes locais, estaduais? Não, eu continuo com a minha avaliação aqui extremamente convicto. É isso mesmo, na hora que esse candidato for lançado, ele vai ter o alvo pintado nas costas dele. E o problema não são as críticas, o problema são outras coisas, né? O problema é que, para quem ainda não percebeu, os políticos brasileiros hoje são totalmente reféns de uma legislação que pode ser interpretada do jeito que for necessário, para tirar da cena um político que esteja incomodando. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um risco grande que corre o futuro candidato da direita, especialmente se for um candidato capacitado, competente, já testado, como Tarcísio de Freitas. Me parece uma grande ingenuidade, olhando o que está acontecendo ao nosso redor, olhando o que tem acontecido com parlamentares de esquerda. Lógico, cada caso é um caso, há sempre uma justificativa, uma desculpa, uma razão, mas contem aí quantos parlamentares de direita perderam os mandatos ou estão fora do jogo por uma razão ou outra, e contem quantas vezes isso aconteceu com parlamentares de esquerda. Dávila, as divergências dentro da família Bolsonaro podem atrapalhar as costuras que vêm sendo feitas pelas lideranças dos partidos de centro, centro-direita e também de direita? Com certeza não é atrapalhar, mas é mais um ingrediente de discórdia e de difícil costura, né? Então, isso vai acontecer nas alianças, principalmente para o Senado. O Senado é muito importante. Hoje, ganhar o Senado com uma larga maioria à direita é fundamental para restabelecer os freios e contrapesos que o Senado não faz mais hoje, principalmente em relação ao Poder Judiciário. Então, terá que escolher a dedo esses candidatos, encontrar esses nomes, e não é fácil montar a chapa, Canhato, porque se você tem duas pessoas com perfil muito parecido, você pode beneficiar a esquerda, porque como são duas vagas, um da direita e outro da esquerda, o que é péssimo para a direita. A direita tem que ter uma estratégia muito bem bolada para ter um candidato muito pertencente a uma ala e um outro que consiga ter o segundo voto do candidato de esquerda para ver se ele consegue derrubar o candidato de esquerda, porque senão vai ter 1-1. E 1-1 a gente está perdendo espaço importante. Então precisa ter muita inteligência na construção dessas candidaturas. E isso exige diálogo. Se tem tensão, se tem favorito de um lado, inimigo do outro, adversário, fica mais difícil costurar essas alianças. Então, eu entendo que essas alianças são fundamentais, precisam ser feitas com muita calma. Aliás, na entrevista que nós fizemos com o Eduardo Bolsonaro, ele disse que já tinha lá uma lista dos candidatos a Senado. Então, que bom, que se tem isso aí, já tem meio caminho andado para começar a fazer as costuras, né? Quem fica com a segunda vaga? Quem vai ser o candidato a governador? Quem vai ser o vice? É toda uma engenharia, não é simples essa equação. Agora, essa história de que escolher o candidato antes ele vira alvo, vai virar alvo, já vira alvo de qualquer coisa que o Tarcísio abrir a boca hoje, ele vai ser visto como candidato a presidente da República, não vai alterar nada se ele for candidato oficial ou semi-oficial, ele já é visto como presidenciável, então qualquer coisa que ele vai falar, vamos criticá-lo, vamos para cima dele. E eu acho que sim, existe mesmo essa perseguição mais aos parlamentares de direita, a gente sabe de tudo isso, mas eu entendo, e aí é o meu otimismo, que esses governadores são vistos de forma diferente pelos membros do Supremo. E isso tem uma certa condescendência ou uma certa aceitação que esses são candidatos
vamos dizer assim, do sistema. Eles são candidatos dos partidos, já são pessoas que estão exercendo o seu poder. Porque se quisesse criar problema com esses candidatos, já teriam criado enquanto eles estivessem exercendo a função de governador. Então, eu acho que nós vamos ter uma eleição mais tranquila e pacificada em 2026 do que foi em 2022, inclusive pelo perfil dos presidenciáveis de hoje do lado da direita. Agora, delegado Palumbo, e o comportamento do Centrão, né? Que se coloca de maneira pendular, né? A gente já viu isso em várias eleições. Muitas vezes embarcam no projeto governista porque veem que são grandes as chances de conseguir a reeleição. Se não identificam ali um projeto com capacidade de vencer, muitas vezes abraçam o projeto da oposição. O que é possível considerar sobre o comportamento de algumas lideranças do Centrão no cenário como se desenha para 26? Olha, o Centrão ele é fundamental para a decisão de qualquer candidato ao Poder Executivo. Isso é muito evidente. Agora, o Centrão vai para o lado que é melhor para eles. Isso é evidente. É por isso que, como eu havia dito, né, há alianças de um lado para o governo federal e vai ter outras para o governo estadual de todos os estados. Eles vão fazendo conta. Quem tem mais chance, aonde vai ser melhor para eles, e assim eles vão se alinhando. Eu creio que o Tarcísio, ele é o principal presidenciável do momento da direita, né? Isso é inegável. Ele está numa sinuca de bico, literalmente, porque o caminho para a reeleição dele no estado de São Paulo é muito tranquilo. Diria até que tem chance de ganhar, inclusive no primeiro turno. Ele faz um bom governo aqui no estado de São Paulo, mas se o presidente Jair Bolsonaro, que mesmo preso, indicá-lo para concorrer ao cargo de presidente, ele vai ter que cumprir essa missão. Afinal de contas, foi eleito nas costas do Bolsonaro. E creio que boa parte da direita, que é importante nessas votações, né, vai entender isso, caso haja uma negativa, como traição. É por isso que é importante, né, o apoio do Centrão. Acho muito difícil um candidato, tanto de direita quanto de esquerda, se eles vierem numa candidatura pura, sem se preocuparem com o Centrão, porque o Centrão tem a maior parte dos partidos, são partidos gigantescos, com tempo de TV, então é muito importante que se faça essa análise. Agora, o Centrão vai ficar dependente de pesquisas. Eles não vão apoiando porque acham os olhos do candidato mais bonito do que o do outro. Muito pelo contrário, eles vão ver o que é bom para eles, repito isso. E assim como eu sempre falo, né, quem manda nesse país não é nem a direita nem a esquerda, é o Centrão. Eles têm um papel fundamental e terão um papel fundamental nas eleições, tanto de presidente quanto de governadores e do próprio Senado, que precisa também fazer alianças políticas. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui debatendo e analisando as principais notícias do dia. Mota, ter o Centrão como aliado é algo que faz muita diferença e precisa ser visto como um ativo positivo, ou isso pode se transformar em um fardo lá na frente? Acho que depende de como as alianças são feitas, né, Canhoto? Alianças são inevitáveis, conversas são inevitáveis, negociações são inevitáveis. O delegado Palumbo está certo. A maioria das nomeações políticas envolve algum tipo de negociação, algum tipo de troca. Mas isso não tem que ir contra as suas convicções, aquelas coisas que você apresenta ao eleitor como sendo a sua essência. Isso, no meu ver, é uma coisa imperdoável. O sujeito que se diz de direita, o parlamentar que se diz de direita, o político que se diz de direita e aprova medidas populistas, o político de direita que aprova o aumento do tamanho do Estado, que aumenta a carga tributária, que aprova a diluição da legislação penal, desculpe, não é político de direita. Então, eu acho que já passou a época em que o eleitor não entendia ou não ligava para essas coisas. Então, aliança você pode fazer com qualquer um, mas coloque os termos dessa aliança de forma a que não passe a impressão que você é um cara que fala coisas, mas é só para ganhar voto. Pois é, agora, Dávila, você já tinha tratado disso há algumas semanas, sobre o desembarque do Centrão, né? Aqueles partidos que em algum momento abraçaram o projeto do governo federal, agora se afastam cada vez mais e
possivelmente ou vão abraçar projetos da oposição ou talvez sigam um caminho independente, ou seja, com o objetivo somente de aumentar o número de cadeiras, não necessariamente apoiando alguma figura que vá disputar a presidência da República. Isso pode acontecer também, né, Dávila? Se, por exemplo, se não for um candidato de consenso, no caso de Tarcísio de Freitas, por exemplo, pode acontecer de partidos optarem em fazer um caminho independente. Vamos focar somente no aumento de cadeiras. Faça uma introdução ao seu próprio comentário de 1 minuto, por favor. O Centrão está no parquinho de diversão, ele está na Disney nessa situação, porque tendo uma força de Bolsonaro enfraquecido, um candidato da esquerda debilitado, o Centrão tem um poder gigantesco para poder apostar as suas fichas neste cassino que é a eleição de 2026. Pois é, as articulações de olho nas eleições de 2026. Antes de passar para o comentário completo do Dávila, eu só estou com a palavra aqui porque daqui a pouco a Rede Jovem Pan chega e todos vão poder acompanhar na íntegra o comentário do Luiz Felipe Dávila. Enquanto isso, queria só que vocês, se puderem, participem da enquete do dia, que está publicada no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br, e também no YouTube do programa Os Pingos nos Is. A gente trata justamente da decisão de Davi Alcolumbre, que cancelou, adiou a sabatina com o indicado pela presidência da República para substituir o ministro Barroso. Enfim, quais são as suas leituras a respeito dessa tomada de decisão do presidente do Senado? Isso ajuda ou atrapalha no processo? Seria ótimo se você pudesse participar. Deixa eu receber agora a Rede Jovem Pan. A notícia em destaque trata das articulações de olho nas eleições de 2026 e o Dávila vai fazer uma avaliação sobre o Centrão, o posicionamento do Centrão, que em algum momento alguns partidos chegaram a levantar a possibilidade de apoiar a reeleição de Lula. Mas daí, em um outro momento, a maior parte disse, não, vamos seguir o caminho da oposição, vamos abraçar a candidatura de Tarcísio. Mas depois dessas idas e vindas, há quem tenha dito que poderia seguir um caminho de independência. Vamos brigar somente para aumentar o número de cadeiras. E o Dávila vai fazer a análise justamente em torno disso. Aumentar o número de cadeiras é o objetivo principal, mas o Centrão, como eu disse, está no seu parquinho de diversão, na sua Disney nesse cenário de 2022. Por quê? Porque ele vai ser muito poderoso, como disse o delegado Palumbo. Porque o contexto determina o poder ou a fraqueza do Centrão. Em 2018, o Centrão inteiro se uniu à candidatura de Geraldo Alckmin e perdeu a eleição para Jair Bolsonaro, porque o fenômeno Bolsonaro destruiu todo esse poder que o Centrão tinha, podia ser tempo de televisão, dinheiro, etc. No governo do estado de São Paulo aconteceu a mesma coisa em 2022. O candidato Rodrigo Garcia, que era o governador, tinha todo o Centrão em torno dele e foi massacrado pela vitória de Tarcísio de Freitas. Então, agora, neste contexto que temos o bolsonarismo mais fraco, porque o seu principal líder, Jair Bolsonaro, está preso, aí o Centrão recupera aquele território, porque a eleição vai ser um jogo mais ou menos como são as eleições clássicas, né? Então, o Centrão hoje tem um presidente da República totalmente à deriva e tem uma candidatura da direita que precisa desesperadamente desse apoio todo para poder se tornar mais competitiva. Então, o Centrão está num paraíso nesse jogo, porque ele vai ficar olhando as pesquisas e querendo saber em que momento ele vai desembarcar de um e entrar na barca do outro. E é isso que vai acontecer. Enquanto isso, vai fazendo essas costuras regionais para tentar montar chapa, atrair nomes importantes para puxar voto e garantir que eleja uma bancada ainda maior em 2026. Mas o cenário está ideal para o Centrão em 2022, com a perda da força do bolsonarismo. Pois é, o Dávila fala na perda da força do bolsonarismo. Mas esse episódio do Ceará não demonstra força de Michele Bolsonaro? Ela não se coloca como um ativo dentro do partido? Ela ainda tem chance, delegado Palumbo, de pegar a vice dessa chapa forte da direita, talvez com Tarcísio de Freitas? Ou você acha que nesse momento não teremos alguém da família Bolsonaro nessa chapa? Pode ser que sim. O fato de ser mulher, está em outro partido, a gente sabe que o governador Tarcísio não está no PL, está no Republicanos, então não é
se jogar fora, né, se aventar essa possibilidade, né? Agora tudo vai depender da decisão, né? Eu acho que tem que se respeitar a decisão do presidente, que pode se comunicar com seus advogados, os familiares, entre eles a própria mulher, né, Michele Bolsonaro, mas isso vai depender, né? Eu acho que ainda tem um tempo aí para se decidir sobre isso. E como bem disse o Dávila, né, não é porque o Centrão vai apoiar que significa que já está ganho. A gente viu o exemplo aqui, o Rodrigo Garcia tinha a imensa, esmagadora apoio dos prefeitos de 645 municípios de São Paulo. Ele tinha muito mais do que a metade apoiando ele, colocando dinheiro em emendas, em projetos, e não deu certo. Tinha a máquina na mão e não deu certo. E Tarcísio fazendo campanha numa van, me lembro bem disso, que acho que cabia 12, 15 pessoas numa van, percorrendo o estado com o apoio de Jair Bolsonaro e acabou ganhando as eleições, né? E o próprio aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro. Então não é porque o Centrão está apoiando que significa vitória garantida. Claro que ajuda muito, é mais tempo de TV, é mais dinheiro, é mais gente pedindo voto, mas no final das contas você pode pedir voto, quem vai decidir é o eleitor final. Eu cansei de ver gente aqui guardada as devidas proporções, né, fazendo churrascada, dando cesta básica, fazendo festa, e depois acabou não ganhando. Pessoas que gastaram milhões de reais numa campanha e acabaram não entrando, porque o voto final, e hoje tem uma característica própria, está muito na internet. Aquela campanha de rua ainda existe, ainda é importante, mas as pessoas hoje estão muito ligadas na internet. Pois é, e a candidatura de Geraldo Alckmin em 2018. 9 partidos na aliança de Alckmin. Ele tinha 5 minutos e meio de TV. Jair Bolsonaro só com o PL. Tinha 8 segundos de propaganda eleitoral naquela época. Você, Mota, a figura de Michele Bolsonaro, o episódio do Ceará, muitos classificando que Michele teria vencido essa disputa, essa queda de braço, que ela teria, inclusive, ligado o sinal de alerta para o próprio PL avaliar o seu nome como talvez o principal do partido neste momento. Deve ter muita gente pensando nisso mesmo, Canhato. Mas eu queria aproveitar e fazer uma pesquisa aqui, perguntar ao nosso ouvinte, nosso espectador. O Databota quer saber, na sua opinião, onde está o erro? O erro estava na aliança com o grupo de Ciro, ou o erro estava no posicionamento público da primeira-dama? Eu gostaria de saber o que vocês pensam. E eu vou dizer o que eu penso. A intuição feminina é uma coisa muito poderosa. Eu nunca tomo uma decisão importante sem consultar a minha mulher. Há muito tempo eu já aprendi essa lição. E um dos maiores livramentos que eu já tive na vida veio de uma decisão tomada pela minha filha. E essa história que um dia eu conto aqui para vocês. Vamos querer saber, com certeza. A produção acaba de compartilhar aqui uma nota que o PL divulgou, uma nota do PL Mulher, informando sobre a realização dessa reunião, enfim, as pessoas que participaram. Aí, segundo o comunicado, antes da reunião, André Fernandes e Michele tiveram um encontro privado, conversaram, oraram juntos, em seguida esclareceram as questões relacionadas ao evento do último fim de semana. Os dois falaram da admiração que sentem um pelo outro e alinharam os próximos passos. Depois da reunião de cúpula, ficou decidido que o André Fernandes continua encarregado de buscar uma alternativa viável que respeite os valores e princípios ligados à direita conservadora e que aumente as chances de derrotar o projeto da esquerda no Estado, capaz de restabelecer a segurança, a ordem e o bem-estar do cidadão. Mas tá ótimo. Então aí se vai. Então tem que ter cabeça, tem que ter estratégia para poder transformar essa vantagem que hoje a direita tem em votos e cargos, tanto na eleição para o Senado quanto para a eleição para governador. Então, assim, a gente tem que usar a cabeça e a estratégia, não só o coração, porque senão vamos perder a oportunidade de ter uma vitória estrondosa na eleição de 2026, fazer quase que 90% dos governadores
fazer a maioria do Senado e continuar tendo uma bancada no Congresso. Então é isso que precisa ter. Agora precisa ter estratégia. Sem estratégia, se cada um for para um lado, aí vai ficar difícil. E é nisso que a esquerda está apostando, na divisão da direita, para ver se eles conseguem crescer, justamente explorando a fragmentação dos partidos de direita. Várias manifestações, até uma pessoa, o Walter, escreveu o seguinte, escreveu para o Mota: em casa a última palavra é minha, eu só falo amém. Aqui, Mota, o pessoal respondendo ao seu chamado aqui nas redes sociais e no nosso chat. E aí também algumas pessoas analisando a situação que envolve o Ceará, dizendo que o PL tomou a melhor decisão. É melhor apoiar Eduardo Girão e, se porventura Ciro for ao segundo turno com um candidato de esquerda, aí sim o PL poderia levantar a possibilidade de apoiar a candidatura de Ciro e não agora no primeiro turno. Esse é um cálculo que muitos fazem, né, delegado Palumbo? Apoiar um candidato de centro-direita ou de centro, ou lançar um candidato mesmo que ele não desponte bem nas pesquisas, né? Apostar naquela chapa pura, numa chapa liberal-conservadora, ou flexibilizar o próprio estatuto do partido, como você mencionou, e aí apostar em um social-democrata, por exemplo, que não comunga dos mesmos valores e da mesma agenda de um partido conservador, né? Tem que fazer conta, Caniato. Conta de dinheiro, conta de tempo de TV, conta de aliança, conta de quantos prefeitos tem cada partido para ajudar nas eleições a governo do Estado, até do presidente da República, porque isso ajuda muito, né? A gente sabe que um prefeito ajudando junto com vários vereadores, se ele tem a maioria da Câmara de Vereadores, acaba ajudando. Eles vão fazendo esse tipo de conta. É claro que isso não garante a vitória de absolutamente ninguém. Se garantisse, Tarcísio não seria governador atual hoje e nem Bolsonaro seria presidente, como foi durante 4 anos. Mas os dirigentes partidários vão fazendo contas e, além da conta, também tem os acordos, né? Eu vou te apoiar, mas eu quero secretaria tal. Eu vou te apoiar, mas eu quero aquele órgão do governo. Eu vou te apoiar, mas eu quero tantos cargos. É assim que funciona. A gente não pode ser ingênuo e achar que está apoiando por causa de ideologia. Principalmente o Centrão. O Centrão, pior ainda. Eles vão apoiar desde que seja vantajoso para eles. Senão, eles tiram o pezinho, não vão apoiar. E, geralmente, eles vão naquela canoa que corre menos risco de afundar. Não vai afundar aquela canoa? Eles colocam o pé lá. E depois vão vendo no decorrer da pré-campanha o que é melhor para eles, até eles se decidirem que lado eles ficarão. Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. A informação que nós temos é que o PL agora vai mapear os acordos que teriam sido costurados inicialmente por Jair Bolsonaro para identificar, sei lá, possíveis distorções, para que esse episódio do Ceará não se repita. Então a gente tem que ficar ligado, inclusive, na situação que envolve o estado de Santa Catarina, né? Que também gerou algumas discussões e críticas por meio da imprensa naquela situação que envolve a Carol de Tony. A gente vai seguir acompanhando. Uma outra notícia, um outro destaque.